A polêmica do Vinícius Júnior no Real Madrid tomou proporções gigantes. Não foi apenas um ato de abandonar o campo quando estava chateado. Foi uma situação que envolveu não apenas o relacionamento dele com Xabi Alonso, como as possíveis mudanças no Real Madrid. Muitos trataram a situação do Vinícius como uma verdadeira falta de respeito dele para com seus companheiros e, claro, principalmente com seu técnico. O próprio Thiago Leifert chegou a dar opinião que foi um desrespeito à instituição e não apenas uma ação isolada do Vinícius. As polêmicas sempre são muito grandes sobre situações em que um jogador de futebol tem uma personalidade a mais para tomar certa atitude, e você pode achar correta ou não a situação do Vini, mas foi sim uma atitude de muita personalidade e é natural que tanto elogios quanto críticas sejam feitos em relação a isso. E isso é mais do que natural envolvendo os jogadores de futebol. Só que essa situação tem um grau diferente de problema, porque envolveu muito mais do que apenas a relação entre técnico e jogador. Envolveu o Real Madrid enquanto clube e Real Madrid enquanto instituição. E é por isso que dentro do próprio clube, o Real se pronunciou perante a situação, e principalmente se vai haver alguma penalização para o Vinícius perante essa situação do Xabi Alonso. E é por isso mesmo que nesse vídeo você vai ver o desdobramento disso. E óbvio que eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque no Zefute você não perde absolutamente nada sobre futebol. E é certo que nessa situação eu não vou lhe deixar na mão também. É um fato que o comportamento do Vinícius Júnior após ser substituído pelo treinador Xabi Alonso não agradou inicialmente o Real Madrid. As informações inclusive são do portal espanhol Marca, com setoristas que ficam de olho de perto no Real Madrid. É verdade que o clube entende a raiva do jogador, pois sempre foi considerado intocável na equipe até então. Porém, as fontes consultadas pelo jornal consideram o contexto da situação desnecessária. As fontes do jornal disseram: Vinícius não pode dar esse show. É verdade que Xabi pode ter sido muito precipitado em sua substituição, mas ele é o terceiro capitão e deve dar seu exemplo. O jogador não gostou de ser substituído e se dirigiu ao banco de reservas muito incomodado e irritado com a decisão do técnico. Inclusive, ele foi pro vestiário, mas retornou. Na entrevista coletiva à imprensa, Xabi acabou minimizando o problema e disse que iria conversar com o jogador nos vestiários. Ele também brigou com os jogadores do Barcelona. A princípio, essa conversa entre Vinícius e Xabi ainda não havia acontecido e ainda talvez demore a acontecer porque os jogadores do Real têm folga nessa segunda e na terça, mas essa conversa deve acontecer nos próximos dias. Ainda assim, o clube está considerando o fato que ele retornou logo em seguida para o banco após sua irritação, e também sua comemoração com os atletas após uma vitória importante no clássico, até porque com o resultado o time acabou abrindo 5 pontos de vantagem na liderança. Mas segundo inclusive nova informação do periódico Marca nessa terça, um nome especial teria tentado apagar o fogo no Real, principalmente em se tratando do Vinícius Júnior. Enquanto muitos especulavam que Vini Júnior seria sacado do time ou que mesmo perderia importância no Real, até mesmo cogitado para ser vendido, tem um que está tentando apagar o fogo, e esse alguém é Florentino Pérez. Florentino vê Vinícius como um projeto pessoal de sucesso, um investimento de longo prazo que deu muito certo. Desde 2018, o clube o tratou como joia estratégica, não apenas como um jogador. Ele representa retorno esportivo, artilheiro da Champions, símbolo da nova geração pós-CR7, o retorno da imagem de vencedor do Real, com o rosto do Real em campanhas globais, ídolo de crianças e marca viva nas redes, e o símbolo da renovação sul-americana bem-sucedida que Florentino defende. Defender o Vinícius, portanto, é proteger um patrimônio multimilionário e a imagem que o clube construiu em torno dele. E muito mais que isso, defender o Vinícius é entender a representação que ele tem e ainda pode ter no clube. Xabi Alonso é sim um ídolo como jogador, mas não do tamanho que Vinícius tem atualmente. Não estou falando pro futebol, até porque o Xabi é um dos maiores meias que tivemos na história recente. Eu estou falando como treinador. O Vinícius, jogador, e Xabi, treinador, eles são de fato em prateleiras diferentes. Enquanto o Xabi tem que se provar ainda no clube, Vinícius já se provou demais. E não se trata de dizer que Vinícius não pode ser criticado, mas trata-se sim de mostrar que um tá uma importância acima do outro.
Florentino sabe que a tensão entre técnico e estrela pode se tornar uma crise midiática se não for bem contida. A imprensa espanhola e internacional já vinha noticiando o desgaste interno, e Alonso ainda é um técnico relativamente novo em status galáctico. Ao defender o Vinícius, o presidente enviou uma mensagem clara: o Real não é palco de guerra entre técnico e ídolo. Ele busca preservar a estabilidade e evitar que o caso evolua para o tipo de ruptura que o clube já viveu em outras eras, como Mourinho versus Casillas, Zidane versus Bale, etc. Florentino é um gestor que pensa em marca, não só em futebol. Vinícius é o jogador mais midiático do elenco, com enorme engajamento na América Latina e na África, dois mercados estratégicos para o Real. Sua visibilidade pública, incluindo o ativismo contra o racismo, tornou-se uma bandeira que o clube usa institucionalmente. Assim, desautorizar o Vinícius seria desvalorizar o próprio discurso do Real como clube global, moderno e representativo. Mesmo que defenda Vinícius, Florentino faz isso de maneira calculada. Ele não quer minar Alonso, mas lembrar quem realmente comanda. O recado indireto é que o técnico tem autonomia tática, mas não para desestabilizar o ativo central do clube. Essa postura garante que Florentino mantenha o papel de árbitro final, evitando que o vestiário veja Alonso como absoluto. Em suma, Florentino ressalta e reforça sua autoridade e protege o escudo ao mesmo tempo. Florentino sempre privilegiou quem define títulos, e Vinícius tem sido decisivo em finais, inclusive de Champions. Ele é o tipo de jogador que, para o presidente, ganha campeonatos e vende camisas. Ao contrário do Alonso, que ainda precisa provar o seu valor como técnico, Vinícius já entregou conquistas tangíveis. Logo, se há atrito entre o garantidor de vitórias e o novo gestor, o peso simbólico tende a pender para o craque. Florentino Pérez, então, não age por afeto, mas age por cálculo. Ao defender o Vinícius, ele preserva o valor de mercado do jogador, evita a crise pública no vestiário, protege a imagem global do Real e reafirma sua autoridade presidencial. Em outras palavras, o gesto não é apenas um apoio ao atleta, mas uma decisão política para blindar o projeto institucional que Vinícius representa ainda para o clube. Como minha opinião, o Vinícius Júnior errou muito naquela situação. Eu também acho a mesma coisa, acho que sim, foi um desrespeito muito grande, e Vinícius não é um jogador intocável que ninguém pode criticar e nem apontar o dedo em nenhuma ocasião. As críticas foram justas e merecidas, porém, ao mesmo tempo, não se dá para colocar o Vinícius de vilão, porque o que o Xabi Alonso vem fazendo é sacanagem. Dos 16 jogos que Vinícius já jogou pelo Real Madrid atualmente nessa temporada, ele já saiu em 12. Então me desculpa, isso não vai ser normal nunca pra mim. O Vinícius não é aquele cara totalmente intocável que não pode receber crítica, não pode ser julgado de nenhuma maneira, ou mesmo sair pro banco de reservas, mas é um fato, que ele não vem merecendo esse tipo de tratamento. E o Xabi Alonso há muito tempo vem fazendo isso, não apenas com o Vinícius. E num jogo que ele vinha sendo sim um dos melhores em campo, sendo o motorzinho do ataque do Real Madrid, é totalmente injusto o que o Xabi Alonso fez. Talvez o Vini tava explodindo até o ponto que não aguentou mais, e sinceramente eu acho até justo perante toda essa situação. Então, explicando melhor, sim, eu achei uma atitude ruim, mas ao mesmo tempo naquele momento dá pra entender o que o Vinícius fez. Não é porque ele é criticado que ele também não tem seus motivos pra fazer aquilo. E não vai ser por essa situação que Florentino Pérez vai simplesmente se desfazer do Vinícius, até porque lembramos bem que o Vini tem simplesmente um currículo invejável de 2 Champions em que ele decidiu todas na final. Então tem que respeitar o jogador do quilate dele, e eu vejo muita gente surfando na onda negativa do Vinícius pra criticá-lo mais, muitas vezes porque não gostam ou porque têm antipatia com o Vini. Empieza la fiesta, que por otra parte va a tardar en terminar. Carvajal le dice a Lamine que hable ahora. Lamine empieza a citar gente. Nos vemos en la... Então vamos saber separar as coisas, e é isso, mais um vídeo do canal e eu espero que você tenha gostado de ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!